Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, Deus me trouxe aqui hoje para falar algo muito importante. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado uma batalha espiritual, mas ela começa na sua mente. Isso mesmo, é uma batalha interior que ninguém percebe, mas você sabe o quanto ela tenta te prejudicar no dia a dia, o quanto você tem sofrido com seus pensamentos. E eu vou te mostrar hoje exatamente o que você deve fazer para ter vitória, para conseguir pensar somente em coisas boas, somente naquilo que agrada ao Senhor, e você perceberá que os seus pensamentos vão moldar as suas palavras e as suas atitudes. Amém? Eu não sei como você está se sentindo agora, nesses últimos dias, mas eu posso imaginar que não tem sido fácil. E o que eu tenho a te dizer nesta mensagem vai abrir os seus olhos espirituais e você vai começar a enxergar que é possível ter uma vida abundante. É possível caminhar em vitória, porque é para isso que Jesus veio a este mundo. Em João capítulo 10, Jesus disse: "O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância." Amém? Então aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor, que é poderosa para mudar as nossas vidas. E eu sei que muitos de vocês já receberam milagres, já receberam muitas bênçãos a partir dessas orações, e por isso eu peço sempre que você deixe o seu comentário, escreva aqui o que Deus tem feito através das orações. Isso vai incentivar outras pessoas a quererem orar conosco. Graças a Deus, essa corrente de fé, de oração, tem crescido a cada dia e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda fará por você e através de você. Amém? Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal. É muito fácil, não paga nada. É só você clicar nesse botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. E quando você clicar nele, vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas, ok? Assim as orações vão chegar diretamente no seu celular, onde você estiver. Aleluia! Eu quero começar esse momento de oração, irmãos, lendo com vocês uma passagem que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Olha só o que ele disse, é algo muito profundo. Ele disse assim: "Embora nós sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo." Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo diz que na nossa mente existem fortalezas que nos impedem de conhecer a Deus. E eu quero começar aqui te perguntando: você já se viu preso num turbilhão de pensamentos que mais parece uma guerra dentro da sua mente? Por mais que essa guerra pareça silenciosa para quem está de fora, nós sabemos o tamanho do barulho que ela é capaz de fazer, não é verdade? É um tipo de batalha diferente, que querendo ou não, ela molda as nossas palavras e as nossas ações. E elas podem nos levar à vitória ou à derrota espiritual. Tudo depende das armas que nós lutamos para vencer essa batalha. É claro que quando vem esse turbilhão de pensamentos na sua mente, você pode praticar um exercício físico, você pode fazer uma caminhada, você pode tentar mudar o foco dos seus pensamentos. Você que costuma pensar muito nos problemas, a Bíblia diz no Salmo de número 1, ela diz assim: "Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, porque tudo que ele faz prosperará." Então, irmãos, o objetivo de eu trazer essa mensagem hoje é te mostrar as armas que você deve usar para vencer essa batalha na sua mente. Amém? Eu quero dizer que você deve tomar o controle dos seus pensamentos, porque senão você vai sofrer muito. Qualquer pensamento que brotar na sua mente, se você acreditar nele, se você ficar alimentando, ele vai moldar o seu caráter, ele pode moldar as suas palavras e aquilo que você faz, as suas atitudes. Por isso preste muita atenção, porque aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, diz que nós devemos destruir todas as opiniões arrogantes que nos impedem de conhecer a Deus e também devemos levar cativo todo pensamento rebelde a Jesus Cristo. Deixa eu explicar isso para você. Irmãos, todos nós muitas vezes somos arrogantes. Nós temos pensamentos egoístas e muitas vezes achamos que sabemos o que é melhor para nós.
Isso é prepotência, isso é arrogância. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 4, que nós nunca podemos dizer assim, ano que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer viagens, eu vou construir negócios, hoje ou amanhã eu vou para aquela cidade, eu vou passar um ano ali, eu vou negociar, eu vou ter muitos lucros. Mas irmãos, a Bíblia diz neste capítulo que nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Afinal de contas, o que é a nossa vida? A nossa vida é como uma neblina que ela aparece por um momento e logo ela vai embora. Então, em vez disso, a gente deve dizer: se Deus quiser, eu irei fazer isso, eu irei fazer aquilo outro, eu vou viver os meus sonhos, os meus planos. Por isso, irmãos, nós devemos entender que nós não estamos no controle da nossa vida. Sabe quando vem o diagnóstico de uma doença, ou então a falência de uma empresa, ou até mesmo um fim de um relacionamento? É nesses momentos que nós percebemos que nós não estamos no controle de nada. Deus está no controle de tudo. Então não podemos ser arrogantes, não podemos ter opiniões arrogantes, porque isso nos impede de conhecer a Deus. E a melhor maneira de você conhecer ao Senhor é através da humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E eu quero estar debaixo da bênção e da graça do Senhor. E você? Eu acredito também que você quer receber a graça, o favor de Deus. Então eu vou te dar um conselho aqui, sempre quando vier esses pensamentos arrogantes, dizendo para você mesmo que você sabe o que é melhor, que você não precisa sequer orar, repreenda esse pensamento. Muitas vezes o diabo vai lançar essas setas na sua mente, para que você confie na sua força, na sua sabedoria, na sua condição financeira. Isso acontece muito quando nós temos um dinheiro guardado no banco. Muitas vezes chega um problema e logo você já pensa: eu sei como eu vou resolver isso. Afinal de contas, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro investido. Muitas vezes, irmãos, nós não somos humildes. Porque de acordo com a palavra de Deus, a humildade é você se submeter a Deus. É você reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. E é por isso que a Bíblia diz, neste mesmo capítulo 4 de Tiago, que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Irmãos, a melhor maneira de vencer a batalha na mente é você se submeter a Deus, ou seja, levar cativo o seu pensamento a Cristo. E trazendo para uma palavra mais simples, você vai pegar o seu pensamento e você vai apresentar em oração. Você vai submeter tudo aquilo que passa pela sua mente à luz da palavra de Deus. Ou seja, você vai comparar o seu pensamento com a Bíblia. E você vai analisar: será que o meu pensamento está alinhado à palavra de Deus? Será que a forma como eu estou pensando é a maneira correta? E assim você vai tendo vitória contra o inimigo. É como se você se submetesse ao Senhor. E aí neste momento você não aceita os pensamentos que vêm do diabo. E ele então foge de você. Irmãos, tem uma frase muito interessante que diz assim: nós não podemos evitar que um passarinho faça cocô na nossa cabeça. Mas nós podemos evitar sim que ele faça um ninho na nossa cabeça. Ou seja, você não consegue controlar todos os pensamentos. Muitas vezes são pensamentos intrusos que eles vêm na sua mente através das suas experiências que você já teve, através de ataque espiritual. É o inimigo que coloca na sua mente e aí nesse momento você tem que mandar embora. Você não é obrigado a aceitar esses pensamentos. Então eu espero do fundo do meu coração que a partir de hoje você comece a encher a sua lixeira. Você comece a mandar embora todos esses pensamentos que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Amém? O profeta Isaías disse que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é confiar no Senhor. Ele está no controle de tudo. E não devemos seguir o nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Então pare de confiar em si mesmo. Comece a confiar em Deus. Ele vai te ajudar a sair desse problema. Se você está endividado, Deus já sabe como te tirar disso. Deus já tem o conforto, a direção, a sabedoria que você precisa. Mas você também tem que aprender a rejeitar tudo que não vem do Senhor e praticar aquilo que é do agrado do Senhor, tá bom? Tem muitas coisas que você tem praticado que não estão de acordo com a palavra. Sabe aqueles pensamentos e aquelas atitudes que você toma que são mais fortes do que você? Tem muitas pessoas, por exemplo, que vão à igreja, leem a Bíblia, oram bastante, mas elas são viciadas em pornografia. Eu já passei por isso por muito e muito tempo, irmãos.
Por isso eu não estou aqui para acusá-los. Eu sei que é difícil vencer esse pecado, mas eu quero dizer que é possível. Você não pode se acomodar e achar que é normal, que não é pecado. Não, dê nome certo ao pecado. Se aquilo que você está fazendo é errado, diga para você mesmo: eu estou pecando, eu não posso continuar assim. Sabe aquela vontade incontrolável de contar uma mentira, de fazer fofoca? Tem muitas pessoas que estão na igreja e, em vez de orar pelas pessoas, não, elas ficam apontando o dedo, ficam vendo somente os pontos fracos. Irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para contarmos bênçãos, para fazermos a diferença. Então eu não sei em qual área da sua mente o diabo está construindo uma fortaleza, mas nós vamos orar daqui a pouco e essa muralha, essa fortaleza vai cair em nome de Jesus. Sabe aquele pensamento que você tem, que você diz assim: eu já orei tantas vezes, não funcionou para mim. Funciona para os outros, é os outros que têm experiências com Deus, mas eu não. Irmãos, vamos quebrar essa fortaleza. Por que com você seria diferente? O que você não tem que as outras pessoas têm? Não é nada disso, vamos parar com isso. Vamos acreditar que Deus está conosco, amém? Tem pessoas que ficam se culpando o tempo todo, sendo que elas estão andando corretamente, elas estão agradando ao Senhor. E é por isso que eu te convido a estar aqui comigo todo dia, de manhã e à noite. Por quê? Quanto mais a palavra penetrar no seu coração, mais você será vitorioso, menos o diabo vai te influenciar com pensamentos, menos as pessoas vão conseguir te influenciar. E então hoje você tem a oportunidade de se arrepender, de entregar ao Senhor tudo aquilo que tem roubado a sua paz. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem oculta os seus pecados não prospera. E às vezes é isso que está faltando para você trazer esses pecados ocultos para a luz, para a presença do Senhor, porque senão você não vai prosperar. Irmãos, tem pessoas que a gente olha, parece que está tudo perfeito, a gente não consegue encontrar nada de errado, mas só Deus sabe o que está nesses corações. E é por isso que essa palavra de Provérbios 28 continua dizendo que aquele que oculta os seus pecados não prospera, mas quem confessa os seus pecados e os abandona receberá misericórdia. Aleluia! Eu creio que hoje Deus vai derramar misericórdia na sua vida. O diabo não terá poder mais na sua mente. Então depois de orar você vai colocar a sua fé em prática, porque a fé sem obras é morta. E sabe o que você vai fazer? Você vai abandonar a pornografia. Você vai lutar contra os seus pensamentos. Você vai parar de ficar vendo sites pornográficos, porque os olhos são a janela da alma. E aí quando você olha, você está alimentando a sua alma com algo. E aí sem que você perceba, o pecado vai destruindo o seu relacionamento com Deus. Ou então pode ser que você tenha que abandonar a prática de falar mal das pessoas. Você já se acostumou tanto a criticar os outros, a fazer uma fofoquinha leve, sabe? Que você está arruinando a si mesmo. Pare com isso, que a sua boca seja usada para abençoar as pessoas. Aleluia. Então nós vamos orar agora. Se você foi tocado por esta mensagem, escreva aqui nos comentários: Deus tocou no meu coração hoje. Assim mais e mais pessoas vão ver esse comentário. E quando você escreve, você também está fortalecendo os seus pensamentos e o seu coração. Amém? E não se esqueça também, depois que nós terminarmos esta oração agora, eu peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares no WhatsApp. Depois você vai clicar nesse botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo. E se você também deseja se tornar membro aqui do meu canal e ajudar instituições de caridade apoiadas por mim, você vai ver que aqui embaixo do vídeo também tem um botão escrito Seja Membro. Depois você clica lá para saber mais, tá bom? Então agora vamos orar, vamos acalmar o nosso coração e vamos praticar aquilo que nós recebemos do Senhor hoje, uma palavra viva e poderosa. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por mais um momento de oração. Como é precioso, Senhor, os irmãos estarem unidos em um só propósito. Eu te agradeço, meu Pai, porque esta obra não é minha, ela é tua, Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, que eu tenho buscado dia após dia trazer uma palavra que traga transformação, assim como já transformou minha vida. E eu te peço, meu Deus, que neste momento o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações. Pai, nós estamos arrependidos por tantas coisas erradas que nós fazemos, quanta incredulidade, quantas fortalezas na nossa mente que nos impedem de Te conhecer, Senhor. Pai, tira de nós, Senhor, todo o mal,
tudo aquilo que tem nos prejudicado, coisas que nós nem sabemos que estão nos prejudicando, eu te peço, traga luz, traga revelação, nos ajude a enxergar, Pai, aonde nós estamos errando. Nós queremos caminhar na Tua presença com um coração humilde, reconhecendo a nossa humanidade, as nossas limitações. Oh, meu Pai, muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas internas e nós somos tomados por turbilhões de pensamentos que parecem incontroláveis. Mas, Senhor, esta mensagem que nós acabamos de ouvir veio de encontro com as nossas necessidades. Obrigado, meu Pai, por nos conhecer tão bem, por saber que nós estamos querendo uma mudança, mas muitas vezes não conseguimos sair do lugar. Pai, eu creio que eu falei com muitas pessoas aqui, meu Deus, que estão presas no vício da pornografia. Jesus, ajuda essas pessoas, Senhor, a vencer este mal. Isso tem corroído a alma delas. Senhor, nos dê relacionamentos saudáveis, que os casais possam viver de forma pura, de forma incontaminada pelo mundo. A Tua palavra diz, Senhor, que devemos tratar o matrimônio de forma pura, sem manchas, porque o Senhor julgará os impuros e os adúlteros. Ó Senhor, nós não queremos ser condenados com o mundo, nós queremos estar na Tua presença, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas próprias opiniões, pelos desejos da nossa carne. Muitas vezes nós esquecemos de submeter os nossos pensamentos na Tua luz, na Tua palavra. Mas a partir de hoje, Senhor, nós vamos Te consultar em cada detalhe, em cada decisão que formos tomar. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, o nosso futuro. E nós Te pedimos, meu Pai, nos ajude a caminhar em santidade, agradando o Teu coração. Pai, quantos homens e mulheres estão me ouvindo agora e estão com feridas no coração, tantas dores, tantas dificuldades, que aquilo roubou a fé dessas pessoas. Pai, nos ajude, Senhor, a voltar com a nossa mente aonde foi que nós caímos. E nós ali, Pai, vamos perdoar os nossos inimigos, vamos perdoar aqueles que nos machucaram, que nos feriram profundamente. Senhor, remove, Pai, todas as mágoas, todo o ressentimento, toda raiz de amargura. Que o Teu amor, meu Pai, possa preencher cada pensamento, cada ferida na alma. Que o Senhor restaure em nós a capacidade de amar e ser amado. Que nós possamos, meu Pai, acreditar no amor, acreditar no recomeço, acreditar que existe uma esperança e um futuro abençoado para nós. Pai, renova as esperanças de cada um, fortalece o coração e nos dê a graça de recomeçar a partir de hoje, andando nos Teus caminhos e obedecendo a Tua palavra. E neste momento, meu Pai, eu encerro esta oração, orando por cada um que está enfermo, não somente nas emoções, mas também no corpo físico. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda doença, todo câncer, todo mal contra a vida dessa pessoa, todo mal que tem afligido a mente e o coração e o corpo desta pessoa, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu expulso, em nome do Senhor Jesus, toda aflição, toda angústia, toda dor no peito, dor nas costas, dor nas pernas, todo órgão interno que está sendo prejudicado. Eu repreendo esta doença em nome do Senhor Jesus. Eu libero e eu declaro a cura completa. Pai, envia os Teus anjos agora e cobre esta pessoa com as Tuas bênçãos, com o Teu favor, com a salvação e também com a saúde física, mental, emocional e espiritual. Em nome de Jesus, eu oro pelas Tuas bênçãos sobre a vida deste irmão e desta irmã que tem orado aqui comigo todo dia. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração,
E lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada. Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada.
desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente.
A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.